Boa noite, todo mundo que nos assiste. Primeiramente, eu quero desejar um feliz ano novo aqui pela tenda, Diálogos na Educação. Essa é a nossa primeira live desse ano, com o nosso grande amigo Rogério. Boa noite, Marco. Boa noite, Nis. Boa noite, Cris. Boa noite, Nis, que vai estar participando conosco agora na tenda, né? Somos um trio agora de entrevistadores. Boa noite também ao nosso amigo Rogério de Melo Grilo. É um prazer recebê-lo, Rogério. E hoje o Rogério vai compartilhar conosco um pouco da sua pesquisa na cultura lúdica e a infância. E o Rogério, ele é doutor em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele possui mestrado em educação pela Universidade de São Francisco. Ele é licenciado em Educação Física e tem especialização em Educação Física Escolar pelo Centro Universitário Claretiano. E também ele faz parte do conselho de editorial da revista de editoras científicas. Então, Rogério, é um prazer te receber aqui conosco na tenda para dialogar sobre infância, cultura, educação física, e estamos aí. Se quiser também fazer uma abertura, Anis, a palavra é sua. Não, estou ansiosa para ouvir o Rogério hoje, a conversa um pouco também com o que eu pesquisei na minha dissertação de mestrado. Então, estou ansiosa para ouvir. Vamos lá. Mais um diálogo na tenda. Obrigado. Boa noite a todos, né? Faço votos de saúde e paz aos três, né? É um imenso prazer estar participando aqui e a todos os ouvintes também, né? Que estão ao vivo e, é claro, que falando boa noite, se alguém também assistir, outro amanhã, então que seja também um bom dia ou uma boa tarde, né? Não sabe o horário que vai aí assistindo. Primeiramente, né, eu gostaria só de falar um pouco da minha trajetória e mostrar como eu cheguei nesse ponto, né, cultura lúdica, infância, que me levou a estudar, né, esse campo, né, e isso remonta, olha, muito tempo atrás, hein, há 17 anos atrás, ó, quando eu fazia a minha 18 agora, nós estamos em 2021, quando eu fazia a minha graduação em Educação Física lá em Batatais, no interior de São Paulo, lá perto do sul de Minas, que é minha terra, né, eu sou, né, lá do sul de Minas. E aí, eu agora resido em Curitiba. E aí, quando eu comecei a estudar jogo, foi um acaso, porque na época que eu estava na universidade, né, na faculdade, eu estava muito mais preocupado com treinamento esportivo. E aí eu entrei para fazer estágio em escola. E aí, no mesmo período, estudava um professor para fazer iniciação científica, e ele estudava especificamente jogo e lúdico. E esse professor tinha uma formação na Unesp. Nesse período na Unesp, em Rio Claro, eram muito fortes os estudos no campo do lúdico, do lazer. Inclusive, ele era orientado pelo Emerick, que é uma das grandes referências quando a gente fala do lúdico, do jogo, da brincadeira no campo da educação, né? É claro que o viés dele mais na psicanálise. E aí, ali eu comecei a estudar jogo. Aí fui estudando jogo. E aí, quando eu formei, né, teve o concurso da cidade de Passos, e eu passei, né, para professor de educação física e também para professor de xadrez. Aí já entrou outra linha de estudo para mim, que era também o xadrez. E aí, coadunou, porque eu estava estudando um jogo lúdico, só que o xadrez tem uma especificidade, porque ele é um jogo esporte e tudo mais. E aí eu vou entrar em outra linha de estudo junto. Então, veja, eu estudava cultura lúdica, o jogo, né, nesse período, e aí eu começo a estudar também o xadrez. E algumas coisas foram me inquietando, né, porque eu vi a necessidade de se fazer aí, né, o mestrado. Por quê? Porque surgiu um grande problema. Nós, professores de educação física, o que nos habilita a dar aula de xadrez? Porque o xadrez é um esporte, mas o xadrez na escola, a lei que colocou o xadrez, falou que era para desenvolver o raciocínio lógico matemático. Veja, então é outro tipo de especificidade. E aí os professores falam assim, mas como nós vamos desenvolver o raciocínio lógico matemático? Como que nós vamos desenvolver esse conjunto de habilidades matemáticas se nós não somos professores de matemática? E a justificativa para a entrada do xadrez era a questão do desporto. Então isso criou e me instigou, né, a estudar a fundo o xadrez para a educação. Aí eu para a educação matemática, olha só, educação física, fui lá para a educação matemática estudar as teorias da educação matemática. Então, o meu mestrado em educação, a minha linha foi educação matemática e práticas educativas. A minha orientadora, na época, é professora de matemática, Regina Célia Grande, que é referência nos estudos com jogo.
inclusive ela está na UFSC, que hoje sou titular lá em Floripa, perto, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar o xadrez e eu desenvolvi uma tese, né, uma dissertação, mas a tese era do xadrez pedagógico, que é um novo olhar para o xadrez, pensar o xadrez como um conteúdo e a resolução de problemas como uma metodologia. Então, aí entrou minha segunda frente de pesquisa que eu venho estudando até hoje, que é como se dá o trabalho com o xadrez na escola, como se dá o processo de formação de professores que vão ensinar xadrez. Porque uma coisa é ser professor de xadrez, outra coisa é professores que ensinam xadrez. Na escola nós temos essa especificidade, como que dá esse processo e como que dá a inserção do xadrez também no currículo, né? Se você insere xadrez como uma disciplina que muitos municípios têm feito, é necessário também que o xadrez tenha um currículo próprio de se trabalhar, não só colocar o jogo e usar ele como discurso político, que acontece em muitos municípios, né? Essa é até uma crítica que eu tenho, que é justamente muitos candidatos que usam o xadrez como mote aí para carga política, como mote para o seu discurso. Falar assim, eu vou ensinar o xadrez na escola, que o xadrez deixa mais inteligente, que o xadrez melhora a matemática, que vai melhorar os resultados. Tem esse discurso. E aí a minha pergunta que surgiu no meu mensagem, o xadrez desenvolve matemática? Pessoas que jogam xadrez são melhores em matemática? Isso é verdade? Isso é um mito, né? E aí eu vou, a partir dessas problemáticas, vou estudando o xadrez. Aí eu vou findar em 2012 a minha pesquisa com xadrez, e aí eu volto com a cultura lúdica. Porque aí eu vou ser apresentado, vou um evento na Unicamp, e o professor estava falando do desaparecimento da infância, do Neil Postman. Você já deve conhecer um texto clássico aí de 82 dele, né? Em inglês. E aí ele cita, tem um autor que fala aí infância e fala mais no campo da antropologia, que é o Sutton Smith, Brian Sutton Smith. Eu falei, opa, naquele momento, em 2012, eu comecei a pesquisar o Sutton Smith, e aí eu cheguei também a Helen Schwartzman. Infelizmente, o Sutton Smith já veio a falecer e não fez muita pesquisa, mas as últimas pesquisas ele não concluiu, que era arquitetar uma teoria para o jogo, ainda que ele tenha arquitetado, ele estava caminhando para finalizar e publicar um livro, mas não. E a gente tem uns textos clássicos para se discutir. E ali eu começo a estudar, e tudo aquilo que eu tinha estudado no mestrado sobre cultura lúdica, eu começo a colocar em xeque, porque aqui no Brasil há uma influência muito grande da linha francesa quando se estuda cultura lúdica, e uma influência muito grande da cultura da infância, da sociologia da infância. Então, quando fala-se de cultura lúdica, ou vou usar o Sarmento e o Corsato, Rasmussen, esses autores, ou vão para a linha Bruguière, da Fishmood, desses autores. Mas essa linha inglesa que vem a Iona Peter Hope, o Sutton Smith, Helen Schwartzman, Edward Norbeck, esses autores, eles são desconhecidos no Brasil. E é a sacada que esses autores vão a campo. Eles não ficam fazendo balanços, criticando teorias, fizeram esse trabalho argumentativo, crítico, que é importante, estado de conhecimento, estado da arte, mas eles vão a campo. E aí eu começo a fazer investigações antes do meu doutorado, que eu vim entrar em 2014. Dava aula em duas escolas de rural. E quando eu olho duas escolas de rural na mesma cidade, é totalmente diferente. Então não tinha como a gente chegar e falar assim, a cultura lúdica das crianças de Passos é dessa maneira. E aí, quando eu começo a analisar, junto com o grupo de estagiários que eu tinha, a cultura lúdica de uma escola, de outra, com a escola da cidade, eu começo a analisar especificidades. A primeira era, na zona rural, melhorou meu áudio, minha internet, acho que é a minha internet que deu uma falhada, né? Melhorou? O que vocês acham? Tá melhor agora? Veja, vocês estão me ouvindo bem? Sim, dá para eu te ouvir, mas às vezes dá uns recortes um pouco no que tu fala, talvez. Se tu falar um pouco mais devagar, quando tu citar nomes de autores, assim, talvez fique mais claro. Sim. Vou falar mais devagar, porque acho que é a internet, viu? Aí vai acabar picando mesmo, né? Desculpa, tá? Aí, o que acontece? Eu começo a pesquisar, e aí, o que eu vou ver? Os alunos da zona rural, eles viviam muito isolados. Então, numa escola, eram colonos. Então, eles ficavam muito sozinhos. Então, eles ficavam muito com adulto. Qualquer momento que eles formavam grupos na escola. Na outra escola de zona rural, idem. Mas na escola da cidade, não. Na escola da cidade, que eu dava aula aqui na periferia, eles tinham cultura lúdica na escola, do grupo da escola, na rua,
no bairro, quando se reuniam na quadra, no clube, então tinha vários locais. Isso me chegou a analisar que os locais também são importantes quando se vai falar em cultura lúdica. E não já vim com aquele determinismo de falar quais jogos e brincadeiras eles fazem nesse local, mas entender, né, que esse espaço é atravessado por um conjunto de signos, de linguagens e um conjunto de culturas, né? Então, até as práticas linguageiras no jogo. Uma coisa era observar, por exemplo, eles soltando pipa na rua e outra na escola. Eles tinham até a fala, a linguagem de jogo que tinha em um e no outro era diferente. Então, isso me instigou a analisar essa questão da cultura lúdica. E aí, quando eu vou para o doutorado em 2014, eu já venho com esses autores, eu começo a estudar uma possibilidade de se explorar essa cultura lúdica das crianças, né, de um certo modo, explorar o que eles já têm, concatenando com a especificidade também da educação física, que tem uma unidade temática, que é o jogo, a brincadeira. Como que eu posso ter já um currículo, já com um conjunto de categorias de jogo, que é o jogo dirigido. Como que eu posso combinar esse jogo dirigido explorando esses conhecimentos que as crianças têm? E eu vou propor uma pedagogia do jogo que é justamente encontrar esse equilíbrio. Não é só chegar na escola com um conjunto de jogos, que muitas vezes é estranho às crianças. Também é importante para as crianças saberem, por exemplo, eu dava aula em uma zona rural, 30 quilômetros da cidade, e muitas crianças não tinham conhecimento de jogos africanos. Por exemplo, a amarelinha africana, o jogo da onça, que então, foi mas explorar a cultura dela, esses jogos que eles iam construindo, esses jogos bem regionais que eles tinham ali. Então, gato-rato, copa-cutia, etc. Então, eu fiz esse, vamos dizer, esse diálogo de não atrapalhar, de não fazer essa violência simbólica na cultura lúdica delas, mas ao mesmo tempo me oferecer outros elementos, ampliar. E aí muitos jogos que a gente fazia na escola ali, Nunca 3 e outros, inclusive Amarelinha, etc., Americana, Base, etc., elas iam incorporando na cultura lúdica como um jogo a mais. Então, a ideia é defender esse diálogo, né? Não chegar de cima para baixo, mas propor um diálogo permanente. Aí eu comecei com essas discussões de mediação semiótica, de aprender com o outro, da questão da linguagem, de olhar esses elementos aí, né, enriquecer as práticas com o jogo, problematizar, mas ao mesmo tempo dar os próprios passos para a criança também, né? A criança precisa, cada criança tem um tempo pedagogicamente necessário para aprender, para construir os conhecimentos. Então, foi esse movimento. E hoje, eu tenho pesquisado, então, essas três frentes, né? A discussão sobre uma pedagogia do jogo, e aí eu sou vigotskiano nesse sentido. Não sou vigotskiano de carteirinha, de falar assim, olha, eu sou Vygotsky e o resto, não. Eu sou vigotskiano no sentido de pensar uma pedagogia para o jogo, né? Na escola, brincadeira. Então, Vygotsky, Elkin, os autores que eu uso aí. Penso também na questão do xadrez, uma pedagogia para o jogo de xadrez, o xadrez pedagógico. Eu vou muito no campo da resolução de problemas, trago um pouco de Vygotsky, escuto também Paulo Freire, nesse sentido, Paulo Freire também escuto na pedagogia do jogo, que é fundamental. Nós temos alguém que pensa a educação no Brasil, então a gente não pode chegar e falar assim, eu vou pensar, usar o Vygotsky para pensar a educação hoje no Brasil. Não, a gente também tem Paulo Freire, a gente tem Florestan Fernandes, a gente tem outros autores que nós precisamos trazer, resgatar e pensar numa realidade brasileira, numa filosofia, numa pedagogia brasileira, né? E trazer esses outros autores para dialogar conosco, né? E, além disso, a questão da cultura lúdica, que é um campo mais de estudo, que mais uma linha etnográfica. Eu tenho a parceria com o grupo da Federal do Mato Grosso do Sul, do Rogério Melo, que é alguém que estuda cultura lúdica. É muito legal o estudo que ele faz. Ele vai para a Escola das Águas. E essa Escola das Águas é a escola que os alunos ficam um período lá, dormem na escola e tudo mais. E aí a cultura lúdica é determinada por uma questão sazonal, que vai depender do tempo, vai depender das circunstâncias, e esses alunos ficam muito tempo lá. Então, a cultura lúdica deles é influenciada pela fauna e pela flora, né? Então, tem uma regra lá que eles pegam tatu,
falam de pegar jacaré para pegar a peça dos outros. Então, veja, a brincadeira deles envolve um contato com a fauna, a fala, o brincar de tocar berrante com outros instrumentos. Então, tem tudo isso aí, que é muito rico. A pesquisa que eu faço hoje, pensar cultura lúdica infância, cultura lúdica infantil, é muito nesse campo da etnografia, dados os estudos que eu tenho feito, mais forte ainda no estudo Smith e Harry Schwartz. Então, são as três vezes o xadrez, o jogo e na cultura lúdica infantil. Falei demais, né? Foi muito bom te ouvir, Rogério. E as suas perspectivas são muito respeitosas também com os contextos e as diferentes culturas, né? Que eu acho que é o que vem forte quando a gente pensa em cultura lúdica, ou em culturas infantis, ou que tu trouxe também o Floresta Fernandes com as trocinhas do Bom Retiro na década de 1940. Mas para quem está ouvindo a gente e chegou agora e nunca ouviu falar de cultura lúdica, fala um pouco para a gente como que é a tua abordagem, o que tu considera que é um jogo, ou o que tu considera que é uma cultura lúdica, e como que isso entra também no xadrez, porque primeiro tu fala do xadrez de um jeito que ajuda a desenvolver algumas capacidades cognitivas, de resolução de problema, e também trabalha dentro da cultura lúdica, então parece que são duas frentes também da forma de ver o jogo, né? Uma dentro das disciplinas, de um jeito escolar, e de um outro jeito acoplado com uma ideia de pedagogia do jogo, etc. Se puder falar um pouquinho para a gente? Sim, obrigado pela pergunta, muito boa, né? Excelente pergunta. Então, vamos lá. Quando eu penso na cultura lúdica, hoje eu tenho pensado mais na linha do Seth Smith e da Harry Schwartz. Porque quando a gente olha a linha francesa, ela fala de cultura lúdica muito ligada ao jogo, aquilo que permite o grupo jogar. E eu tenho pensado a cultura lúdica como um conjunto de práticas, de manifestações lúdicas. Então entra o comportamento lúdico, que é balançar no árvore, jogar uma pedra no rio, o assustar animais, assustar um ao outro, fazer o trote, que o Seth Smith fala num artigo dele, generalizar a cultura lúdica de um grupo de crianças que a diversão deles era assustar animais na rua, assustar pessoas, pregar peças. Então, as rimas, parlendas, os mitos, as cantigas, as rondas. Então, o jogo, a brincadeira, o brinquedo construído, o brinquedo industrializado. Então, pensar a cultura lúdica como esse conjunto de práticas que permite que todas essas manifestações lúdicas sejam manifestadas, mas que dentro de um grupo que tem autonomia. Então, quando a gente olha a cultura lúdica, ela não é aquele algo fossilizado, como por muito tempo se pensou, mas que pensa, por exemplo, nós quatro aqui, vamos dar um exemplo, nós quatro moramos na mesma rua, nós temos um tipo de linguagem para o jogo, nós temos um conjunto de brincadeiras que seguem determinadas épocas, por exemplo, essa época agora está ventando muito, é pipa, né? Lembra lá, o outono é pipa, de repente a gente abandona a pipa, vai no verão pro Betis, de repente a gente, tem um córrego ali, nós vamos lá nadar, veja, dependendo das épocas, nós vamos adotando certas brincadeiras. E as brincadeiras também do momento, então, a gente tem um Beyblade, mas nós não temos condições de comprar, mas a gente pega a tampinha de detergente, pega lá o rolemã e vai criar o Beyblade, e mostra que as mídias também influenciam. Então, pensar a cultura lúdica como espaço e que um grupo de crianças, estou pensando na cultura lúdica infantil, elas têm autonomia para ressignificar, recriar e, ao mesmo tempo, reproduzir essas manifestações. E aí eu gosto muito do Seth Smith quando ele olha essa questão de a criança ter autonomia. Não é porque uma criança, por exemplo, pegou um brinquedo industrializado que o brinquedo vai determinar o que ela vai fazer. Se for uma criança bem pequena, muitas vezes o objeto vai guiar as formas dela jogar, mas conforme ela vai entendendo e a situação fictícia vai ficando no sentido protagonizado, equilibrado como regra, ela começa a ter autonomia. Então, é olhar esse brinquedo e também determinar esse brinquedo para fazer. Então, não é mais o objeto que determina a consciência, a ação, mas a ação da criança que determina. Então, veja, teve uma situação muito legal num texto que eu escrevi junto com o Rogério Zain Mello e com o Gilson Santos Rodrigues, agora, que a gente submeteu, no evento que a gente discutiu a cultura lúdica das crianças pantaneiras, né? E aí, uma menina, né,
pegou uma raquete de tênis e usou como berço para boneca. Então, veja, são esses elementos. O menino lá que pegou o boneco dele e retirou uma perna do boneco, porque essa perna era a perna de fogo. Desculpa. Então, veja a modificação que ele fez. Ele tirou porque a perna era de fogo, soltava o laser ali, então essa perna estava atrapalhando, teve que retirar o brinquedo que ficou. O brinquedo ficou com uma perna só. Então, veja, pensar que as crianças têm autonomia. E para esse brinquedo determinar, a criança tem que querer também. E o Sutton Smith vai trazer isso muito bem. Todd Scooter, um texto de 86, ele vai discutir essa questão. Então, quando eu penso cultura lúdica, eu estou pensando dessa maneira. Então, eu uso muito essa questão de... Não é que vai determinar muitos artigos que a gente pega para ler, e aí vocês já sabem disso, que a gente pega para ler, que fala de cultura lúdica, ele é muito estruturado. O autor falou isso, o outro autor falou isso, tal. Faz uma revisão muito boa, mas não vai a campo. Isso me fala, não tem como a gente fazer uma análise da cultura lúdica que não seja semântica e sistêmica. Semântica no sentido de entender o que as práticas das crianças querem dizer, e sistêmica para olhar o funcionamento. Então, analisar a questão de forma e conteúdo, ir a campo, olhar a estrutura e olhar o que essas manifestações querem dizer, como que essas crianças dialogam. É engraçado também pensar a cultura lúdica, que ela não é romântica, né? Essa questão de romantizar o jogo. Porque dentro da cultura lúdica, você também tem exclusão, você tem situação de agressividade, você tem vandalismo. Desculpa, gente. Ao mesmo tempo que tem uma criatividade, uma interpretação, tem muita reprodução, né? Tanto reprodução do que é os estereótipos e estigmas sociais, quanto também de criatividade de se relacionar com os objetos e com as situações de um jeito novo, né? De um jeito criativo mesmo, sobretudo. Muito legal você trazer, porque tem um filme que eu gosto, que eu dou exemplo da cultura lúdica, é o Tomboy. Já assistiram o filme francês? Esse Tomboy é muito legal, porque aí você tem lá uma menina que ela assume o nome de um menino, né, para participar do grupo. E aí tem todo um conjunto de comportamentos lúdicos muito legais. E depois, quando eles descobrem que ela não é menino, que ela é menina, né, o grupo exclui. Né? Então tem essa jogada lá, e eu recomendo esse filme, o Tomboy. Outro que eu gosto é um livro que vocês já devem conhecer, que é o do Ferenc Monner, Os Meninos da Rua Paulo. Eu sou suspeito para falar que é um dos melhores livros que tem para discutir cultura lúdica. Você tinha as crianças de uma rua, de outra rua, e elas tinham práticas de jogos diferentes, mas quando falava da linguagem do jogo, era mesmo as linguagens para tomar bolinha de gude, a guerra que elas vão, né, ter com pedras de terra, né, pedras de barro, eles vão esgrimar com cabos, com pedaços de pau, só que eles combinando a guerra deles, que um não podia bater com o pau na cabeça do outro, né, que ele só valia dar estocada, e que se acertasse o outro ele tinha que ser eliminado, mas que não valia usar o termo porretada, né. Então, veja, tem esses combinados também, tem um conjunto de códigos, e aí é legal, tem um professor que eu gosto, Eugênio Tadeu Pereira, da UFG, ele tem um texto que ele vai falar, né, do brincar da criança, num livro que chama Brincares, organizado pelo De Bortoli, pela editora do UFMG. Nesse texto eu acho muito rico quando ele fala, a cultura, não podemos romantizar a cultura lúdica. Quando a gente vai fazer pesquisa, essas situações a gente precisa olhar também. Quando eu fui fazer pesquisa, eu fui falar de jogos cooperativos, né, uma parte dela. E aí, há vamos dizer, um slogan, né, slogan educativo, de que o jogo cooperativo vai resolver todos os problemas. Só que não é o jogo que é cooperativo, é a reflexão que se faz do jogo que permite analisar se ele é cooperativo ou não. Porque as crianças precisam entender o que é cooperação. E aí eu fui trabalhar com o pega-corrente, que é aquele quando você vai pegando, vai aumentando, vai nas mãos. Não sei se vocês conhecem esse jogo, mas lá no sul de Minas ele é muito popular. Aí o que aconteceu? Chegou um dado momento que uns estavam arrastando os outros. Então veja, aí eu coloquei isso na minha pesquisa. Eu falei assim, olha, isso é uma questão interessante de se colocar. É claro que eu intervi para não ter nenhum tipo de problemas da integridade física das crianças. Mas olha só, não foi eu chegar e propor o jogo cooperativo que vai resolver, mas o tipo de problematização que eu fiz. E no final eu discuti com eles, olha, essa questão de um arrastar o outro, né? Isso é cooperação?
porque cooperação é operar junto. Fui dar o vôlei de lençol, gente, eles rasgaram o lençol. Então, o vôlei de lençol é um em cada ponta, a bola vem, cai no lençol, os 4 juntos, tem que jogar do lado de lá. Eles rasgaram o lençol, discutiram, então veja, vir com esse slogan e falar assim, o jogo cooperativo vai resolver. Não é isso, mas a discussão que se tem, a reflexão. E isso é rico, porque depois eles começaram a sacar e entender que a ideia do jogo cooperativo, para se desenvolver, eles precisam uns dos outros trabalhar. E não é aquela coisa de negligenciar a competição, porque a competição não é boa nem má, a competição que se faz dela. Então, quando a gente olha para a cultura lúdica, é olhar também que dentro da cultura lúdica tem rixas, tem discussões, vai ter todo esse processo de comportamento batoteiro, de um querer tomar o brinquedo do outro, de um querer tentar excluir o outro, e a ideia é olhar como as crianças resolvem esses problemas. A Helen Schwartzman, no texto dela, que chama Transformations, de 78, ela vai falar isso, né? Que ela vai analisar um grupo de crianças, eles resolviam tudo. Dificilmente, aí ela usa o termo, dificilmente eles faziam cenas dramáticas, e essas cenas dramáticas eles chamavam ator intervir. Ela vai contar de situação lá que tinha brincadeiras que, na minha época, a gente brincava também que você pegava um galho de limão, falava um número, o número que fosse a pessoa pegava o galho de limão, sentava o couro na gente até a gente chegar no pique. Então a gente levava chibatadas, né? Chegava lá tudo cheio de vergão, mas veja, se você apelasse, achasse ruim, o que ia acontecer com você? Você era banido do jogo. Você, então peraí, você não pode, porque você assinou um contrato, você tá aqui. Então tem que aceitar. É uma Tem coisa uma série de negociações na cultura lúdica nesse sentido. Ao mesmo tempo que precisa resolver problema, também precisa fazer negociações Sim. constantes. O tempo todo, Guerra de Mamonas. Então, veja, o tempo todo a gente vivencia esse processo. Aí é olhar a cultura lúdica como não é descrever jogos. O importante da cultura lúdica é entender as relações. O que acontece ali? Qual o conhecimento que tem, em que medida esse conhecimento está sendo negociado, quem que é o processo de cefalização que o Jean Chateau falou lá em 45, que é aquele que é o líder, que ajuda a decidir, de repente eles acham que aquela pessoa não é mais líder, vão tentar derrubá-la. Isso acontece, por exemplo, no Guerra dos Botões, Os Meninos da Rua Paulo, que são livros aí, o próprio Quando Voltar a Ser Criança, do Janusz Korczak, o Pablo De Santis, com o Inventor de Jogos, são livros muito legais para a gente entender cultura lúdica, que é outra linha que eu estudo. Como que a literatura nos ajuda a entender a cultura lúdica. Eu vou até citar outro livro aqui que eu gosto muito, do A Contadora de Filmes, Hernan Rivera Letelier. O Letelier é chileno. Esse livro é muito legal, que vai contar a história de uma menina que só tem irmãos. Então ela vai contar assim, né, vou usar o termo, eu tive que aprender a urinar em pé, porque eu fui criada no meio de homens, então eu tive que lidar com isso. Então o autor contando, descrevendo que ela teve que aprender tudo que os irmãos faziam. Todo o tipo, né, de cultura lúdica, as brincadeiras, né, os trotes, ela teve que aprender a lidar com tudo isso aí, né, vivenciando isso com os irmãos, né. É claro que eu não vou contar mais, não vou dar mais spoiler não, mas é muito, muito legal esse livro aí. Bom, eu acho que eu respondi essa primeira, eu acho, né. Agora vamos pro xadrez. Xadrez é um problema sério, porque o xadrez é o seguinte: quando a gente vai trabalhar o xadrez na educação física ou na matemática, uma coisa é você levar o xadrez como um objeto pedagógico e falar, bom, eu vou trabalhar o xadrez na educação física, vou olhar primeiro, oferecer um elemento da cultura lúdica, que é um jogo, né, um jogo milenar, estratégico, que não foi criado para matemática, foi um jogo mais criado para a guerra, que veio do chaturanga. Você tinha o chaturanga, que era um jogo de sorte e estratégia, que tinham dados, jogavam 4 pessoas, depois vocês procuram para ver o bem legal chaturanga, só que isso é um jogo persa, indiano, desculpa. Aí teve uma invasão na Índia e aí o jogo foi transformado em chatran, né? Aí os árabes levaram na invasão islâmica da Europa o chatran, e o chatran virou, né, o xadrez. Então tem todo esse processo acompanhando até chegar ao xadrez no formato que nós temos hoje. E isso é rico de ensinar para os alunos. Até mesmo ensinar para eles como que o xadrez era jogado na Idade Média. Então a gente está trabalhando com o jogo como elemento da cultura aí, e trazer e mostrar que ele passou por etapas para chegar nessa velocidade que tem, que hoje as pessoas jogam xadrez 1 minuto no relógio, 2, os campeonatos estão cada vez mais rápidos, né? Antes tinha campeonatos que davam um mês, tinha partidas que eram por cartas, ia no navio,
o navio voltava com a resposta do lance. Então, é muito interessante a gente também ver essas especificidades, porque o jogo responde ao seu tempo. E aí o Rosa, que é um intelectual alemão, ele vai falar da teoria da aceleração, e ele fala, cada vez mais nós estamos mais rápidos, parece que está tudo mais rápido, tudo acelerado, e isso é fruto, claro, do neoliberalismo, que exige cada vez respostas mais imediatas de nós. Inclusive, isso tem repercutido na educação. O professor dá um trabalho para o aluno, ele quer agora, quer a resposta. E um tipo de jogo que vem sendo utilizado, que eu critico bastante, é os processos de, não é jogo, mas a gamificação, as metodologias ativas, que são muito rápidas, e a ideia não é ser rápido, é ser reflexivo, ser crítico e construir conhecimentos, né? E aí, quando a gente olha para o xadrez hoje, ele está cada vez mais rápido. Então, um aluno joga, uma criança joga, isso em 2010 eu identifiquei, jogava, já falava, pô, anda logo, está demorando, vai rápido. E essa geração agora cada vez mais, um joga, não espera o outro pensar, ele vai olhar o jogo, não, ele já quer que outro joga, né? E essa pressa, muitas vezes, atrapalha o processo de reflexão, e cada um tem um tempo diferente. Então, lidar com xadrez na escola é saber que tem essas especificidades, né? E aí, ela me perguntou, né, a Liz, a respeito da cultura lúdica, porque eu defendo essa questão. E aí, o que eu fiz com o xadrez na escola? Aí, o xadrez é disciplina. Então, dando um exemplo do xadrez na educação física, na matemática você problematizar o xadrez, criar problemas de jogo e construir conhecimento matemático a partir do jogo de xadrez. Isso eu fiz lá na minha dissertação. E aí, a primeira coisa que a gente tem que entender é o xadrez vai ser utilizado como um elemento dentro de uma dada disciplina, de um componente curricular, ou ele próprio é um componente curricular. E aí, se ele próprio for um componente curricular, que foi no meu caso, tinha um currículo, tinha uma especificidade, e é claro que a cultura lúdica era também explorada, porque o que eu fiz com os alunos? Eu não cheguei falando da questão de impor o xadrez no modo de jogar, mas eu usei jogos pré-enxadrísticos. Então, eu fui usando outros tipos de jogos que também eram comuns da cultura lúdica deles. Então, explorei um jogo da velha, apresentei problemas envolvendo cavalo, movimentação do cavalo no tabuleiro, batalha dos peões, o gato e rato, que é um jogo de peões na diagonal, então, que é muito próximo do jogo da onça. Então, a gente foi explorando outros jogos junto com o xadrez ali, porque esses jogos tinham proximidade com o tipo de raciocínio que tem no xadrez, né? E o Kings and Quadra fez, e aí, nesse movimento de nós explorarmos esses jogos como problemas, eles foram criando o hábito, né, de jogar xadrez e de criar problemas. E aí eu criei com eles um caderno de xadrez. E aí o xadrez começou a fazer parte da cultura lúdica deles. E a gente também tem que entender essas questões. Em que medida algo externo também modifica a cultura lúdica dos alunos. Uma mudança de um local, uma mudança numa mentalidade trazendo outro jogo, e eles gostando do jogo. Então poderia ser o golfe, poderia ser damas, poderia ser o truco. Eu lembro quando eu era aluno no ensino médio, chegou um rapaz de São Paulo, um aluno novo, levou um baralho e falou assim, vamos jogar truco. A gente falou assim, mas pode eu jogar isso no recreio? A gente começou a jogar truco. E eu estava na 8ª série, fui até o final do ensino médio jogando truco. Virou um hábito, né? A partir daquela intervenção dele de chegar com o baralho, ele levou 3 baralhos, jogou lá no recreio, tinha as mesinhas pra gente jogar dama e xadrez. A gente falou, vou jogar truco agora. E ficou no truco. E aí criou-se até o hábito de apostar lanche lá no ensino médio. Apostar bolacha, e veja, aí já entrou o elemento também da aposta. Não sou a favor da aposta, viu? Mas entrou. Era algo da nossa cultura lúdica, né? Então, até entrando nesse assunto, né, que tu trouxe bastante contextos das escolas, e a gente sabe como é rico, né, esse momento de interação nas escolas, de troca entre pares, entre as crianças, essa diversidade, né, que tem a escola, né? Eu queria saber de você se você já fez alguma reflexão ou tem algo a trazer para a gente refletir aqui junto sobre esse momento que a gente está passando também da pandemia, né? Que as crianças ficaram praticamente um ano sem essas interações e acabaram criando outras maneiras, com certeza,
de vivenciar essa cultura lúdica, né, da sua forma, algumas através das tecnologias, algumas entre as crianças das próprias famílias, as famílias que têm mais de uma criança, entre primos, enfim. Se tu tem alguma reflexão que possa ajudar a gente a perceber essas culturas lúdicas nesse momento tão atípico que a gente está vivendo agora. Sim, essa pergunta é bem pertinente para o momento e provocativa. Excelente pergunta também. Bom, vamos lá. Eu trabalhava numa editora e a gente fazia tipo no Canvas, um roteiro de aula e mandava para as crianças fazerem. E aí a gente pedia os vídeos, né, das crianças e as fotos. O que a gente percebeu, né, nos vídeos, nos relatos que as crianças nos mandavam? Eles estavam jogando com os irmãos. Então você lá mandava uma atividade, uma situação de jogo, tudo mais para uma criança lá do 5º ano, você via ela com os irmãos fazendo. E a gente viu muito fazendo com os pais ou responsáveis. Então teve essa mudança também. Então, por um lado, o que mudou? A questão da criança ter que fazer atividade, mas ela quer jogar e tudo mais, então o jogo entendido como atividade, e os adultos participando mais das situações de jogo. Então, por exemplo, tinha atividade lá que era fazer um cubo do jogo da velha. Né? Veja, fazer um cubo do jogo da velha, algumas crianças faziam sozinhas, outras iam precisar de quem? Um adulto, um irmão mais velho. Então, por um lado, a pandemia trouxe o quê? Os adultos e irmãos mais velhos começaram a participar mais dessa cultura lúdica dessa criança, das atividades da criança, dos comportamentos lúdicos, e foi criando um tipo de uma rotina. Então, não são todas. E aí, algumas famílias levaram isso tão sério que compraram jogos. Alguns pais chegaram a falar, eu passei a jogar mais com os meus filhos, passei a acompanhar mais a rotina deles. Eu não sabia que eles faziam isso. Olha só, os próprios pais muitas vezes falavam, eu não sabia que eles jogavam isso, não sabia que eles estavam aprendendo isso. Então, veja, tinha um certo distanciamento. Então, houve uma proximidade. Por outro lado, a gente também viu as crianças indo muito para as mídias, das mídias, das tecnologias TDICs aí. Então, a gente viu muito elas assistindo vários canais do YouTube, tanto que surgiu um monte de youtuber infantil aí, nesse período, né? Vários jogos, começaram a jogar muito no ambiente online, né? E, de certo modo, isso também tem um impacto negativo. Por um lado é bom, mas tem os limites, mas virou uma cultura lúdica híbrida. Eu gosto desse termo, que é o termo do Marcos Teodorico, que é um pesquisador da Federal do Ceará, do Célula, que é um parceiro meu de estudo, e a gente vem olhando essa cultura lúdica híbrida. Então, por um lado, tem isso também. E por outro, você tem também a questão da criança estar jogando sozinha. E isso é importante falar. As crianças também passaram a fazer essa atividade sozinhas. Então, teve uma situação que a criança colocou um vídeo que ela fez amarelinha, jogou sozinha, e aí, como o desafio era disputar com alguém, ela disputou com ela mesma. Ela colocou as regras dos erros. Se ela tivesse X erros, ela perderia. Mas se ela passasse as fases, aquela coisa bem de videogame, você joga contra um puzzle, né? Você joga contra uma situação problema. Aí elas começaram a jogar dessa maneira. Então, veja, o que é fundamental, independentemente se for jogar com os pais, a questão digital, que precisa ter um controle, claro, porque as crianças, quando ficam muito tempo, elas se expõem em dados, elas deixam rastros digitais. Eu vou falar um pouco disso no campo da ludopolítica, que é a minha última linha de estudo agora no pós-doutorado. E, seja sozinha, a questão que é fundamental também para acontecer a cultura lúdica é que se tem um elemento chamado lúdico. E o que é o lúdico? Lúdico é aquele espaço que a gente tem para se expressar. Então, lúdico não é sinônimo de jogo, lúdico não é sinônimo de brincadeira, mas lúdico é uma questão subjetiva. Nós 4 estamos aqui, vamos pular amarelinho. Vocês 3 pulam e adoram pular amarelinho. Eu faço, nossa, coisa chata, não quero. Veja, é lúdico para vocês, para mim não é. Entendeu? Porque o lúdico tem que ser pensado a partir da pessoa. Então, é uma experiência da pessoa. É uma vivência da própria pessoa. Por isso é que vai me afetar a ponto de me desafiar para eu querer fazer atividade e que faça sentido para mim. Exemplo clássico, quem assistiu Lances Inocentes, filme de 1993, do Josh,
que inclusive tá na Netflix, que é de joga xadrez. Saiu o Gambito da Dama e apareceu agora o Jorge, porque o pessoal começou a jogar muito xadrez, né? Logo sai a Defesa Lugin também, que é o último lance, que é baseado no livro do Nabokov. O que aconteceu? O menino jogava xadrez muito bem. Aí, por um dado momento, claro, por pressão do pai, do treinador, ele perdeu o sentido de jogar xadrez para ele. Ele não queria mais disputar campeonato, não queria mais treinar. O que acontece? Perdeu o lúdico, não tem mais jogo. Então, veja, é isso que é interessante a gente olhar. E a cultura lúdica só faz sentido a partir do momento que você é arrebatado e você vai querer se envolver. Perdeu, você não se envolve mais. Então, é isso que é importante a gente olhar. Como que o lúdico está sendo preservado nas situações familiares, a criança envolvendo com o jogo online, né, as tecnologias digitais ali, ou sozinha, como que ela está lidando com isso, né? E aí entra na minha última frente que eu tenho estudado, que é a ludopolítica, que é como que também os meios digitais, eles vão rastrear, né, e vão nos seduzir por meio dessa ludicização. O que é ludicização? É você classificar objetos como lúdicos. Eu chupo para vocês e falo assim, essa minha caneca é lúdica, porque ela brilha e conversa. Aí você olha assim, nossa, que coisa mais boba. Isso para mim não é lúdico, veja. Então é lúdico na relação que você vai ter, e não é alguém que vai determinar. E por que eu falo de práticas de ludicização? Porque hoje, na escola, nas empresas e nas redes sociais, a gente está tendo um boom de situações que são vendidas para nós como lúdicas. Então, você entra ali, por exemplo, no Watch. Esses dias aí, a pessoa Watch. O que eu gosto? Tem 3 coisas que eu gosto, uma que não. Só que quando você aceita jogar lá, ele pega fotos suas, ele pega seu áudio, ele pega um monte de informação que você deixa na rede, porque você está autorizando ele. Ninguém vai pegar o contrato todo e olhar, né, o termo ali, que é um termo gigantesco em outra língua, né, que em língua inglesa vai ler aquilo lá para autorizar. Tem um BLA, o BLA é muito legal, o BLA é de signos, então você clica lá e fala assim, eu nasci tal dia, tal horário, aí fala, você é de Gêmeos, a sua personalidade é essa. E aí tem muitas pessoas que internalizam isso. E aí vai modificando até a subjetividade, acha que não, essa minha personalidade é comunicativa. Então, quer dizer, nem todo geminiano é comunicativo. Não tem como você determinar que todo mundo... Oi? Nisso que eu diga, né, Nis, que essa então, parte tu domina do signo. Então, veja, aí eles vão colocando essas coisas, a gente vai tendo um boom de informações. Só que por trás disso tudo entra naquele dilema das redes, que eles estão pegando nossas informações a partir de uma situação que para nós vem como lúdica. Aí vocês falam, Rogério, a empresa hoje, a reunião, fala-se reunião lúdica, que aí todo mundo senta numa mesa, senta à mesa em círculo e começa a debater, faz uma situação de jogo, só que por trás da situação de jogo, não tem jogo, mas por trás daquela situação, muitas vezes de uma gamificação ou de um jogo empresarial, eles estão nos ranqueando. Então, teve situações que eu vivenciei lá de ter uma espécie de um jogo da velha, e que o jogo da velha era o seguinte, você só poderia marcar, olha só, o jogo da velha a gente marca, né, círculo X e alterna as jogadas. Então, por exemplo, é a minha vez de jogar. Para eu escolher uma casa, para eu marcar X, eu tinha que responder uma pergunta sobre uma questão de empresa, corporativa. Se eu errasse, o outro, que é o círculo, ele lá marcava no meu lugar, e era a vez dele. Veja, ele fazia duas marcações seguidas. Isso é contraditório. Essa não é a ideia do jogo da velha. Então, quer dizer, aí aconteceu que erramos, marcaram. Eles acertaram, marcaram, a gente errou de novo, eles ganharam. Então, veja, eles ganharam por 2 erros nossos. Então, descaracterizou o jogo. E por trás dessa discussão, gerou conflito entre os colaboradores, eles foram ranqueados e o comportamento foi estudado, porque quem estava lá era um psicólogo e alguém de RH que foi analisando quem que era mais engajado, quem não era, quem era apático no jogo, e aí os colaboradores, funcionários eram divididos em águia, que até hoje existe a filosofia, lá, a águia, o gato, o lobo, você já viu o tubarão, são os 4 personalidades, né? Veja, usando o jogo para determinar isso aí, ranquear quem acertou mais, e cria aqueles rankings. Então, veja, utilizando, vende-se que é uma prática lúdica, mas é tudo menos o lúdico, porque não parte da pessoa, mas é imposto. Fala assim, joga, mas se você não jogar, opa, não precisa jogar, mas aí tem a consequência.
porque eles vão te ranquear de qualquer maneira, eles vão falar, opa, olha o comportamento dele, ele é passivo, ele não quer se envolver. E na escola que a gente tem hoje, umas pesquisas que eu analisei na gamificação, e a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem um autor que eu gosto muito, que é o Ney, vou chamar ele de Ney, porque o nome dele é um pouco difícil, né? O Ney, que é lá da Federal do Ceará, Claudinei, olha, é difícil para eu falar, porque acho que é o Claudinei. E ele é parceiraço do Teodorico. Ele vai trazer outra concepção de gamificação. Ele vai defender uma gamificação que parte também não vai salvar o mundo, mas a necessidade de se ressignificar e trazer elementos dos próprios alunos construindo jogo, se isso for, né, necessidade deles. Então ele vai olhar para a gamificação mais como uma estratégia didática num dado momento, mas que isso não vai substituir outras metodologias, né? E aí as pesquisas que eu tenho analisando e observando coloca-se gamificação como um salvador da pátria, igual os jogos cooperativos foi nos anos 90 início da década de 2000, como se a gamificação fosse resolver todos os problemas. E o que eu venho olhar é que há um psicologismo, um neotecnicismo, um neoescolaноvismo, e aí a gente vai muito para essas questões de que os alunos estão muito mais preocupados em ganhar bonificação do que refletir sobre o que estão fazendo. E eles estão sendo medidos e é um processo muito meritocrático aí. Então, a minha crítica aí é direta a essa questão da necessidade de se ressignificar essa gamificação. Aí entra também como uma forma de luta política. Perfeito, Rogério. Obrigado. Assino embaixo. Eu acho interessante isso que tu fala, porque no início da live tu falou o quanto que a cultura lúdica ela vai passar por transformações dependendo dos contextos e tudo. Então, talvez é para a gente pensar que em outros tempos essa cultura lúdica ela envolvia mais as relações entre as pessoas e que agora, justamente e possivelmente por ser fruto do que a gente tem vivido agora, ela também está mais individualizada. Então, a gente também, nós como adultos e que não estamos, sei lá, praticando uma cultura lúdica, a gente também está à mercê dessa captação de dados e tudo, né? Então, é como se a cultura lúdica não conseguisse escapar, porque isso está numa cultura mais ampla, digamos assim, super entre aspas. E ao mesmo tempo, o quanto que tem sido tentado transformar o que é lúdico em corporativo, né? Em colocar em ambientes incorporativos e como simplesmente uma ideia de capacitação e que fica falso, né? Uhum. O professor Santin, da Federal do Rio Grande do Sul, na década de 90, ele falou assim, ele foi um visionário, ele falava o seguinte, o lúdico pode estar tendo ares de tábua de salvação. Tudo vai se tornar lúdico e o lúdico vai resolver todos os problemas da educação. Quando ele está falando isso ali, naquele contexto, é porque começou a discutir pedagogia lúdica, matemática lúdica, vamos usar jogos em sala de aula que o aluno vai aprender com prazer. Só que o que acontecia? Aí eu tenho um texto que chama Jogo Escola Nova, Maceió, 1927-1931. Escola Nova. A mesma questão que aconteceu na Escola Nova, nos discursos da educação brasileira, década de 1920, 1930, foi retomada na década de 90, que é aquela ideia de os alunos usar o jogo como moeda de troca, né? Que é assim, olha, gente, vocês vão jogar agora, mas depois vocês têm que fazer essa tarefa. Ou, no final da aula, vamos jogar. Aí faltava 10 minutos quando os alunos começaram, as crianças começaram a jogar, tocava o sino. Então o jogo era só o Freire tem um termo, jogo rachixe, né? Que é aquele jogo que você usa ali, te dá aquele prazer momentâneo e depois ele passa. O Leif Brenelli usa a ideia de jogo placebo, que é aquela ideia que, tal qual o placebo, ele não tem efeito nenhum, né? Porque ele não vai ser objeto de conhecimento, não vai ser construído, não tem sentido e significado para quem está jogando. Então, isso que a gente precisa olhar quando vai se pensar no jogo e no lúdico, que é pensar que as crianças que estão se relacionando com essas situações de jogo, do brinquedo, da brincadeira, está sendo lúdico para elas? Qual o sentido que faz? Qual o significado que tem para elas ali, né? Então, essa questão aí começou nos anos 90 ele discutir,
E mesmo assim, ele discutindo, o Emerick, depois outros autores, mesmo assim a gente conseguiu chegar na gamificação. Isso que me assombra. E a gamificação não é algo que nasceu na escola, pensando em escola, foi algo que foi pensado na empresa e foi adotado pela escola. Então a gente vê um neotecnicismo, um neo-escolanovismo por trás disso. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas. Então, olha só, mesmo com ele falando sobre isso, outros autores também trazendo essas discussões. Por exemplo, o próprio Sutton Smith, em 97, o The Ambiguity of Play, que chama Ambiguidade da Brincadeira, que é um livro bem legal, da editora Vozes aí, Ambiguidade da Brincadeira. É um livro um pouco complexo, mas ele é bem legal, porque ele vai trazer essas discussões, né? O que se tornou o jogo, né? Qual que é essa ambiguidade do jogo? Ele vai discutir as retóricas, a retórica do progresso. Não, joga que você vai se desenvolver. Então, veja que é uma discussão da Escola Nova. Agora, retomando um pouco a Escola Nova, que eu fui um pouco para frente, eu vou voltar e vou de novo. O texto que eu falei para vocês, depois eu mando para vocês darem uma olhada, né? Ele é bem legal porque vai mostrar lá na década de 20 reformas que teve em São Paulo, lá, Sampaio Dória, no Rio de Janeiro, Fernando de Azevedo, várias reformas educacionais e que colocava o quê? Valorizar o jogo e brincadeira na escola. Aí nós tivemos realmente a inserção do jogo da brincadeira na escola, sobretudo no ensino primário. Só que os professores achavam que jogo de brincadeira era vou dar um jogo livre aqui, uma situação de jogo rápida, vou resolver todo o problema. Então, você tinha 3 práticas com o jogo. Uma era pensar o jogo só para treinar para habilidades. Isso é uma herança do De Crowley e da Mademoiselle Eugénie Monchamp, que começaram a discutir jogo educativo, o termo jogo educativo na década de 1910 na França. Na França, na Bélgica, ali, naquela, vamos dizer, aquela região ali. Depois, pensar que o jogo por si só, né, o jogo por si só é educativo. Então, veja, é só dar o jogo que vai resolver todos os problemas, então vamos retomar os jogos tradicionais, deixa jogar, tudo resolve. É muito próximo da uma perspectiva meio frobeliana ali, de valorizar a cultura infantil, etc. Só que, né, não é bem assim só dar o jogo. Qualquer jogo, mas não de qualquer jeito. A gente também precisa problematizar esse jogo com as crianças, entender que esse jogo está fazendo sentido ou não. Senão é só um passatempo, né? E a terceira vertente, né, era essa, né, a outra era essa de desabilidades, essa do passatempo e uma dos conteúdos. O jogo só é útil se ele responde a algum conteúdo. Então, o jogo é importante se tem matemática nele. O jogo é importante se tem língua portuguesa. O jogo é importante se tem uma situação de latim. O jogo é importante se tem uma situação de geometria. Se não tiver isso, vixe, não tem importância alguma. E aí entra a questão de pensar jogo-trabalho, essas discussões, que é a herança da Montessori e um pouco aí do Claparede. Pensar que o jogo prepara para a vida adulta. Então, o jogo tem que trazer esses conteúdos aí, né? Veja, nessa linha aí. O Marco vai perguntar. Vamos lá, Marco. Tu abriu a nossa conversa, Rogério, falando da tua tese de doutorado, que tu propõe uma pedagogia do jogo, né? E parece que agora tu foi dando vários lances pra gente, várias ideias, nos provocando o que poderia ser essa pedagogia. E eu também fiquei pensando que essa seria a tua contrapartida aí para toda a crítica que tu faz, que tu apresentou, né? A questão do jogo político, a questão da gamificação, a questão de como que está avançando a educação com um caráter, né, digamos assim, algo que parece muito bom, mas que por trás a gente sabe que tem outras intenções, né? Se pudesse falar um pouquinho mais dessa tua proposta de pedagogia do jogo, eu gostava bastante de te ouvir. Obrigado pela pergunta também. Excelente pergunta e colocação. Sim, quando é engraçado, quando a gente vai propor algo, a gente sempre tem pensar, né, em contrapor algo que já está posto, né? Porque se for para ficar no mais do mesmo, a gente não critica. A crítica não significa necessariamente destruição, mas trazer uma provocação para nós fazermos uma reflexão. Então, quando eu penso numa pedagogia do jogo, eu me baseei nos trabalhos da Regina Grando, que ela vai trazer os momentos de jogo, que é o seguinte: você tem momentos para se trabalhar o jogo, não só chegar com um jogo, e também chegar com esse jogo, apresentar para a criança e mostrar para ela que tem uma perspectiva histórica, uma discussão histórica. O jogo não brotou do nada.
teve uma participação sociocultural ali, de pessoas que construíram esse jogo, como que se dá esse processo. E pensar também que a cultura lúdica das crianças, os conhecimentos que elas vão trazer, ele precisa estar também ali sendo valorizado. Então, como que eu penso a minha pedagogia do jogo? Primeira coisa, quando eu vou trabalhar com um jogo, por exemplo, vamos pensar num pega-pega, um jogo de perseguição, né? Então, eu penso que trazer o jogo de perseguição, fazer uma identificação desse jogo, o que as crianças conhecem desse jogo, quais tipos, porque tem uma que, o jogo de perseguição pega-pega, o outro pega-pega com zona de fuga, que é o pique, o outro é pega-pega na linha, o outro pega-pega, que é o pique altinho, que você sobe no alto. Então, cada uma, duro mole americano, então cada uma vai trazendo os seus conhecimentos. Então, tem essa questão dessa roda de conversar. Então, esse é um primeiro momento que eu vou trazer. E aí eu vou trazer uma discussão sobre esse jogo. Depois nós vamos vivenciar essas situações de jogo. Depois eu vou problematizar essas situações. Então vai ter um momento das crianças vivenciar para elas familiarizarem com o jogo, construírem conhecimentos. E esse momento eu não vou intervir muito, né? Eu vou mais observar o que elas estão construindo ali. Um segundo momento, aí sim, eu vou criar uma zona de fuga. Então, por exemplo, essa fazendo um pega-pega, tem 2 zonas de fuga. Eu coloco mais 2 zonas de fuga, uma terceira, eu tiro as zonas de fuga. Então, eu vou fazendo intervenções, variações de jogo, procurando dificultar. Depois a gente tem um momento que a gente faz o quê? O jogo construído. Que aí eu passo para as crianças e falo, olha, baseado na estrutura desse jogo que a gente teve aqui, o que você mudaria? E aí eu divido as crianças em grupos, cada grupo vai construir um jogo a partir desse que elas vivenciaram. Aí elas começam a reconstruir o jogo, depois elas vão vivenciar essas situações de jogo, né? E no final, que eu chamo de jogar com competência, que é o momento em que elas vão fazer o quê? Elas vão retomar o jogo na sua forma inicial. E aí eu olho essas fases e chego no jogar competência e observo. Do início ali, do vivenciar o jogo até o jogar competência, quais situações o que elas construindo de conhecimento sobre o jogo? Como que está a relação entre elas, a questão de formação de grupos, estratégias que construíram, como que é o processo de tomada de decisões. E terminou isso, eu vou para o que eu chamo de jogo livre, que é o momento em que as próprias crianças vão decidir o que elas querem jogar, que é a aula livre. E aí, para observar se esse jogo que elas fizeram faz sentido para elas. Porque tem muita aquela coisa, vai dar aula livre, opa, vamos jogar futebol. Vai dar aula livre, opa, vamos jogar queimada. E aí eu começo a perceber que uma coisa que é fundamental, o professor, junto com as crianças, ele compartilhar dessa cultura lúdica das crianças, que as crianças vão entender que o professor pertence também àquele lugar. E esse sentimento de pertencimento gera identificação. E aí elas vão, o que você propor, elas vão fazer, o que elas proporem, você também vai fazer com elas. Então, veja, criar essa cultura de aula mesmo, essa cultura lúdica na própria aula. E o professor fazer parte, né? E aí eu penso essa pedagogia de jogo nesse sentido, do próprio professor, o professor ao mesmo tempo também ser jogador. Então, quando eu vou delinear na minha pesquisa esses momentos, tem momentos, por exemplo, que eu uso videogravação, vou videogravar os alunos jogando queimada, depois vou mostrar o vídeo para eles. E aí a gente, juntos, nós vamos criar uma ficha para anotar. Eu pergunto, o que vocês anotariam ali na queimada? Aí eles vão anotar quantas vezes foram queimados, quantas vezes queimaram alguém, quantas vezes escaparam da bola. Eles começam a estudar o jogo. Então, pensar na pedagogia do jogo é o jogar, fazer sentido, preservar o lúdico, mas também olhar para o conhecimento que foi construído ali, para justamente não cair naquela do jogo pelo jogo, que o jogo por si só é pedagógico, mas também não cair naquele utilitarismo, que é eu olhar o jogo só para isso, só para desenvolver habilidades. Pelo contrário, né? Pensar nesse jogo como um conteúdo, como uma manifestação histórico-cultural que tem sentido, que vai fazer sentido para as crianças, que isso também, claro, vai possibilitar o desenvolvimento, né, dela. E aí eu gosto muito do Sutton Smith, num texto de 2008, do Play Theory, que chama o nome do texto, que ele vai falar. Eu gosto de pensar o jogo hoje como algo biocultural, porque a cultura nas questões biológicas nossas. Então, quando a gente vai se desenvolvendo, é bem vigotskiano, a gente vai aprendendo que a fala, a palavra. Então, antes da gente escrever a palavra, a gente fala. E o impacto dessa fala na nossa consciência, a gente começa a pensar, a gente começa a entender coisas que o adulto vai dando significação para nós, o gesto de apontar, o adulto vai apresentando objetos, a gente vai
né, generalizando esses objetos, vai apropriando. E aí a gente tem que pensar que ele vai trazer em que medida o jogo, quando a gente vai resolver problemas, tomar decisões, ter a linguagem e tudo mais ali numa situação de jogo, também não vai nos afetar e desenvolver várias habilidades e competências dele. Então é importante pensar. E quando eu penso nessa pedagogia, é justamente nesse sentido. Algo compartilhado com as crianças. O professor não é mediador. Para finalizar, o professor... eu vou passar um minuto. É um minutinho. Pode falar? Não tem problema não, né? Pode? Não. Pode, claro. Professor, nessa pedagogia do jogo, ele não é mediador. Na minha pesquisa eu ainda coloquei uma situação, mas depois eu retomei. Professor não é mediador. Se eu amarro uma fitinha no meu dedo para lembrar que eu tenho que tomar remédio daqui meia hora, a fitinha está fazendo mediação. Professor é organizador do ensino. Professor é aquele que vai problematizar. Professor é intelectual. Então ele tem que entender de leis, tem que entender da psicologia, tem que saber resolver problemas naquele momento. O computador faz mediação. Se eu tô aqui, ele toca um despertador, alguma coisa aqui, aparece uma nota, tá fazendo mediação para eu não esquecer. O professor é muito mais que isso. O professor, eu gosto do Paulo Freire, aquela pessoa que vai criar condições para acontecer o aprendizado. Então, quando eu penso nessa pedagogia do jogo, é nesse sentido. E hoje eu estou refazendo essa ideia, estou trazendo mais o Paulo Freire do que... já tinha o Vygotsky, mas trazendo mais o Paulo Freire, porque eu sei que o Paulo Freire vai enriquecer mais esse debate. Papel do professor. Eu tenho certeza, Rogério, que a gente não consegue aprofundar a quantidade de conhecimento que tu tem. A gente fica muito feliz que tu pôde compartilhar com a gente um pouquinho, porque a gente sabe que tem muita coisa ainda que a gente poderia trazer. Quem sabe numa próxima live a gente faz um momento parte 2. E eu compartilhei aqui um pouco dos teus grupos de pesquisa nos comentários, se as pessoas quiserem pesquisar um pouco mais dos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo nos coletivos de discussão. Quero também fazer o convite para todo mundo que está nos assistindo de assistir a sua live no canal do Caio, Conversações, que você também participou lá discutindo esse tema, e eu acho super importante, a gente vai contemplando, né, os diálogos. Convidar também quem já viu as nossas lives ano passado, que quiser também tomar nesse tema, a Marília Harps também falou um pouco sobre o lúdico, sobre a brincadeira. Então, só finalizando aqui, a gente quer te agradecer muito, espero que seja só o primeiro momento, que possa ter vários, e a gente deixa aberto, se a Nis, o Marco quiser fazer um fechamento e depois tu terminar com alguma reflexão, alguma conclusão, tá bom? Rogério, só dizer mesmo que foi um prazer te ouvir. Eu realmente espero que a gente se encontre mais vezes. Muito obrigado, Rogério, pela tua participação também. Fiquei num burburinho aqui de ideias e pensamentos, e com certeza movimentou o nosso pensamento, a nossa crítica. Te agradecemos, tá bom? Esperamos um parte 2 aí, com os temas que ficaram a ver com o nosso quem está assistindo a gente. Obrigado a todos, né? Obrigado, Cris, Nis, o Marco, né? Foi enriquecedor, porque é importante, né, vocês trazerem essas reflexões também, eu acho fantástico. Obrigado mesmo. E imagina, viu, Cris, a questão de conhecimento, vocês também têm conhecimento sobra aí, né? Vocês têm conhecimento sobra, até mais do que eu aí, né? Então, na vida acadêmica e tudo mais. Eu aproveito também, né, para dizer que eu estou aberto aí para a parte 2, viu? O tema que vocês quiserem discutir. O que eu fiz com o Caio foi sobre as viradas lúdicas, né? Que era, eu comecei a discutir o que com ele? Como que vários momentos da história a concepção de jogo foi mudando. Então, como que era no final do século XIX, depois veio o Heisenberg, o Baitendek ali na década de 30, até chegar hoje com a gamificação, porque hoje a virada lúdica que nós temos é o que? A gamificação. Então, não se fala muito em jogo na escola, tem que se falar em gamificação, jogos empresariais, aprendizagem baseada em jogos. Então, eu vou mostrando por que tem esses momentos. Porque o jogo não é algo intocável, ele parte também da mentalidade da sociedade, como que a sociedade está pensando no jogo e as práticas pedagógicas, né? Nesse sentido aí. Então, foi nessa linha que eu pesquisei lá, né, que eu fiz o debate com o Caio, viu? E aí, se alguém quiser, tá no Conversações Filosóficas, lá no canal do YouTube. Obrigado a vocês, né? E aí, a minha última reflexão é a frase que eu gosto muito do Émile Chartier, do Alain, que ele proferiu lá na década de 20, né? Quem joga, jurou. E
quem joga jurou, quer dizer que o jogador faz um juramento, e a cultura lúdica é justamente isso aí. Para você fazer parte da cultura lúdica, você faz um juramento, que é você entender as regras, entender a linguagem, entender tudo que está em movimento ali, toda a mediação semiótica que está ali, e aí você fazer parte. Porque se você quebra o juramento, você acaba saindo aí. Então, quem joga jurou, eu do Alan gosto muito dessa fala. E aproveito também para indicar outro filme. Eu lembrei de outro filme que é livro também. Meninos de Quixote. É um livro aí do Márcio Américo. Muito bom, é um filme também, ganhou até um prêmio. Bem legal, que ele vai mostrar a questão da cultura lúdica das crianças, né? Inclusive, um time joga de Quixote, outro de chinela havaiana, né? Aí vai mostrar a rivalidade dos dois. É bem legal, é um filme que mostra muito essa cultura da infância, da cultura lúdica também. Certo? É isso aí. Então, com essa tua reflexão, a gente encerra a live de hoje. Já deixa aqui o convite para as próximas lives. Inclusive, vai ter uma com a Jéssica Frazão sobre cinema e educação. E eu acredito que vai dialogar muito com o que a gente falou e com as tuas indicações aqui hoje. Tá bom, Rogério? Muito obrigada e boa noite a todos.